agora então de mercado de grãos, soja e milho. Quem faz então a análise para a gente é Donovan Maia, CEO da Fox Digital Commodities. Muito bem-vindo. Boa tarde, Donovan. Boa tarde, Simone. Prazer, uma honra estar com você aqui novamente, falando desse nosso mercado de soja e milho, no mercado um pouco pressionado nesse momento, principalmente por causa da expectativa de colheita da safrinha, que começa aí em alguma parte do Brasil, de forma tímida ainda, mas com uma expectativa muito boa de produtividade. Expectativa boa de produtividade, tem essa pressão então, não é? O mercado pressionado por conta disso. E é uma colheita começando agora, né? Você citou aí algumas regiões, mas está muito tímido ainda, né, Donovan? Muito tímido, e quando a gente olha para o ano passado, por exemplo, a gente sabe que a colheita já estava bem mais avançada quando se trata de safrinha, principalmente quando a gente olha a região do Mato Grosso, que planta um pouco mais cedo, e esse ano, por causa do atraso, com chuvas, principalmente na colheita da soja, atrasou o plantio da nossa safrinha, da nossa segunda safra, né? E principalmente quando a gente olha por um período de seca que teve no começo também, e isso desanimou um pouco no início do plantio da safrinha, mas logo depois nós tivemos chuvas consistentes e a gente já percebeu aí que o andamento da lavoura foi muito bem. Então, o que a gente está vendo? Um atraso certo aí no início da colheita. Era para a gente estar aí, se fosse ano passado, já está mais de 5% pontos percentuais do que a gente está esse ano. Esse ano a gente está em cerca de 1 a 2% da colheita, mas a perspectiva é boa. Como eu falei, nós tivemos problema ali no início do plantio, né, com falta d'água e tudo, só que passado o tempo aí, choveu e a expectativa está bem alta em relação à produção. A expectativa aqui no Brasil é que a gente colhe mais de 105 milhões de toneladas de safrinha, isso para milho. 105 milhões de toneladas, os preços aí, Donovan, fala pra gente como é que está a atuação do mercado. Bom, Simone, a gente sabe que esse ano a variação foi muito grande. Toda vez que a gente tem uma expectativa, a gente fala muito que o mercado precifica no boato e corrige no fato, né? Então, o boato era da safrinha vir ruim justamente porque a gente teve chuva na colheita, expectativa de não plantar toda a área que nós gostaríamos que plantasse, mas é que não foi uma verdade. A chuva acabou se alongando depois e aí os produtores animaram, já estava programado para poder plantar. Nós tivemos, inclusive, aumento em algumas áreas e isso aí fez com que os preços dessem um pico. Nós chegamos na Bolsa Brasileira na casa dos 75, R$ 76, e a gente viu preços aqui, preços físicos para mercado futuro, né? Para você fechar aquele famoso mercado a termo, é quando você vai entregar na safrinha. A gente chegou a ver preços no interior do Brasil, aqui em Goiás, na casa dos 55, quase próximos a R$ 60, mas depois eles começaram a declinar. Hoje, contratos futuros aí na casa dos 40, 42, R$ 45 em boa parte aí do estado de Goiás e Mato Grosso, que é a região, uma das regiões mais produtoras do estado. Então é um momento que a gente está vendo a Bolsa Brasileira diminuir bastante, mas já tem uma semana que ela chegou num patamar ali que a gente não sabe se já é um limite, porque a gente tem questões aí de se o produtor está topando realmente vender. Quando a gente olha a Bolsa Brasileira hoje para julho, está na casa dos R$ 64. Então o que a gente olha é o milho na casa B3-20, que a gente costuma falar aqui no meio do Brasil, né, no interior do estado de Goiás, seria B3-20, seria ali na casa dos R$ 44, R$ 45. Aí tem que ver se o produtor está disposto realmente a comercializar e talvez por isso o preço segue segurando nessa casa aí, já tem umas 2 semanas. Mas um ponto que o produtor tem que avaliar é o seguinte: nós estamos bem no início da colheita e, em via de regra, quando a gente tem uma oferta muito grande, o preço tende a ceder. É bem verdade também que a nossa demanda, principalmente por etanol de milho, milho para produção de etanol de milho aumentou aqui em Goiás, no estado do Mato Grosso, muitas plantas que crescem muito rápido e têm um apetite muito grande por grãos, mas o produtor, no momento, ele tem que tomar muito cuidado com a variação de preço e com a necessidade de venda. Por exemplo, com a entrada muito grande de milho, esse preço ainda pode sentir uma pressão muito forte. Mesmo que o preço do milho possa voltar depois por causa de uma certa demanda alta, e nós vimos embarques altos, tanto para milho quanto para soja sendo importado, e isso aí pode dar uma certa sustentação, e nós vimos até alguma coisa sobre isso, quando a gente olha os preços para setembro, novembro, os preços batem um pico de baixa ali em julho e depois volta a subir um pouquinho novamente. O que quer dizer isso? É o pico da colheita. Então, cuidado com o produtor rural, tem que tomar cuidado nesse momento,
para não deixar vender muito em cima da hora e ter que vender naquele momento com preço mais ajustado. Então, o ideal mesmo é fazer essa estratégia de comercialização ao longo do tempo para poder ir entregando, a gente fala entregar, não gosto de falar entregar, né, mas ir vendendo parcialmente e ter que entregar realmente aquele maior volume no momento ali que a safra vem, mas já de uma forma já negociada e deixar mais para frente aquela estratégia que ele faz para poder vender mais para frente com um preço melhor dentro da sua expectativa, se for possível. Isso para o milho, né? E como é que está o mercado para a soja, Donovan? Olha, o mercado para soja está um tanto estabilizado. Tem dois mercados de soja, né? Quando a gente olha soja aqui no Brasil, soja disponível, quando nós olhamos soja lá para o futuro, ou seja, safra para o ano que vem, e toda vez que nós temos preços pressionados, o que é isso? Uma diminuição de preço, Simone. E a gente está vendo isso tanto para soja quanto para milho. A soja ela está um tanto estabilizada. Se a gente olhar até para o último mês, a soja está andando de lado quando a gente fala em reais por saco. Isso também é um reflexo. Quando a gente olha Chicago, as cotações aqui a soja ali ela está variando muito entre a casa dos 10,20, 10,60, ela está na casa dos 10,50, então ela está numa certa estabilização. Dólar também está um tanto estabilizado, já tem mais de 2 ou 3 semanas, o mercado não sabe para onde vai e está fazendo uma manutenção de preços, tá? E o que está refletindo, inclusive, futuro. Só que quando a gente olha lá nos Estados Unidos, a gente também tem uma estabilidade, esperando novos relatórios, tem relatório hoje, para a gente poder entender como que vai ser essa dinâmica. Será que as lavouras estão boas, estão em um estado pior de condição do que estava do ano passado, mas a bem verdade é que nós estamos num momento de estagnação de preços, o que também é bom porque dá tranquilidade para que o produtor possa fazer a sua estratégia, né? A gente sabe que é muito difícil prever o mercado, mas o que nós estamos olhando aqui é uma expectativa, olhando para Chicago, se tiver qualquer problema na safra norte-americana, Chicago pode subir. Só que a gente está à mercê muito das políticas governamentais, principalmente entre Trump e China, mas agora eles perderam um pouco a força nessas questões. Então, eu acho que nesse momento agora a gente vai começar a olhar menos um pouco para conflitos geopolíticos e a gente vai começar a olhar de novo para a oferta e demanda. Então, o produtor vai ter que olhar muito agora para a oferta e demanda e são os próximos relatórios. Essa próxima semana a gente deve ter algumas novidades, mas a gente acredita, nesse momento agora, é que a soja ela está num patamar estacionado, esperando alguma mudança climática. Quando eu falo estacionado, vamos pensar aqui para o interior de Goiás, tá? A gente pode fazer uma baliza, tá, Simone? Mas pensando para o interior de Goiás aí, pensando em soja na casa dos 110 para o ano que vem, 115 em algumas praças, o preço-alvo do produtor girando em torno de 120, e a gente sabe que tem alguns picos de preço. Então, o melhor dos mundos é ficar acompanhando o mercado dia a dia para ver se pega esses picos e fazer boas relações de troca, já que a gente ainda está longe do plantio e da colheita da safra do ano que vem. Tá certo, esperar o pico de preço aí para a soja. Donovan, para a gente encerrar, a gente está com 1 ou 2% da colheita do milho segundo a safra. Vai até julho essa colheita, ou Donovan? Vai até julho e aí geralmente vai até agosto, a gente termina os trabalhos em agosto ali, em finalzinho, até alguma coisa para ser exportada em setembro. E até por causa disso, que é a tela mais utilizada na bolsa é a tela de setembro, então a gente começa a colher em julho, agosto, finalizando ali para poder, principalmente até exportar em setembro, né? Mas essa colheita agora, ela vai ser bastante concentrada, embora ela esteja começando um pouco mais tarde, tá? E aí vem de novo a atenção para frete, tá? Toda vez que a gente tem uma quantidade muito grande a ser colhida em um espaço curto de tempo, o produtor se atende bastante para frente. Mas essa colheita deve se estender aí, no caso, junho, julho, até talvez no começo de agosto. Donovan Maia, CEO da Fox Digital Commodities, muito obrigada pela análise da semana, dessas commodities importantes aí para o nosso país. Obrigada, viu, Donovan? Bom início de semana para você e nos reencontramos semana que vem. Até lá! Obrigado, Simone. Que Deus abençoe a nossa safra. Uma excelente semana a todos. Tchau, tchau.